seu bebê regurgita muito, você fica preocupada se isso é normal, se isso não é? Então vamos falar um pouquinho sobre refluxo hoje e entender quando é normal e quando não é? Vem comigo! Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de amamentação, criadora do Bebê Chegou, e aqui a gente fala sobre maternidade. Eu quero que você saiba o que esperar e como agir diante das circunstâncias para você ter uma maternidade mais leve e mais tranquila. Então vamos lá, gente, o que é o famoso refluxo, né, que todo mundo fala, que os bebês têm, o bebê regurgita, o bebê gorfa, tem vários nomes aí que a gente dá, né, o bebê até fala às vezes vomita, né, mas não é um vomitar mesmo, é um gorfar, um regurgitar. Mas o que é isso? O que acontece, né, a gente tem uma válvula entre o esôfago, que é o caninho que desce aqui, né, depois que a gente engole, né, a gente tem aqui o esôfago e depois a gente tem o estômago. E a gente tem uma válvula ali que chama esfíncter. Essa válvula nos bebês é muito imatura. Então, às vezes, em vez dela ficar fechadinha do jeito que ela deveria, ela fica meio abertinha ou ela fica escapando, porque ela não é tão firminha ainda. E o que acontece? Esse bebê mama, às vezes eles mamam até um pouquinho mais do que eles precisavam, ainda estão aprendendo, né, a regular aí o quanto eles precisam mamar, né? E aí essa válvula não tá muito firme e volta um leite. Né, volta um leitinho talhado, aí azedinho, e alguns bebês até voltam um leite em quantidade considerável, que as mães assustam. Nossa, ele deu um jato, voou longe, né? Meu Deus, tá normal isso? Então vamos entender quando que é normal ou não. Então a gente tem o que a gente chama de refluxo fisiológico. Refluxo fisiológico é algo normal, esperado, justamente por causa dessa imaturidade dessa válvula, desse esfíncter que eu falei. Ele atinge de 50% a 80% dos bebês. Então veja, muitos bebês têm isso, muitos bebês vão regurgitar, alguns em quantidade maior, outros em quantidade menor, alguns várias vezes ao dia e outros uma vez ao dia, ou às vezes ficam uns dias até sem regurgitar. Mas se esse bebê está bem, está ganhando peso, não demonstra irritação após regurgitar, não demonstra irritação após mamar, né? Esse bebê está bem, então ele gorfa lá, o pessoal até chama de o golfador feliz, porque ele gorfa, né? Ele regurgita e ele tá lá, de boa, nem parece que aconteceu alguma coisa, ele simplesmente pôs o leite pra fora e continua ali, ou volta a mamar, ou continua ali de boa no colo da mãe, ou se ele tá com um brinquedinho, ele continua com o brinquedinho dele, ele nem liga. Então isso é um refluxo fisiológico. Ele é normal e esperado nos bebês e não indica nenhum alarme da sua parte. Então volta aquele leite ali talhado, azedinho, né? E é muito interessante que assim, ele começa a acontecer nos primeiros meses de vida, mas ele pode ter uma piora significativa entre 4 e 6 meses de vida do bebê. Por quê? Porque nessa idade que os bebês começam a ficar mais ativos. Então eles começam a se mexer mais, eles começam a virar, eles começam a tentar sentar, eles começam a rolar, pivotear. Então assim, quando eles começam a se mexer mais e essa válvula ainda não está totalmente madura, é normal esses eventos de regurgitação ocorrerem com mais frequência. Tá? Então não assustem. E normalmente eles passam até o primeiro ano de vida do bebê. Então depois dos 6 meses, esses eventos vão diminuindo, tá? E aí até que passa totalmente. A Juliatinha, só pra vocês terem noção, piorou sim com 4 a 6 meses, aí com 4 a 5 meses piorou bastante, mas ela nunca gorfou em quantidade, mas ela gorfava várias vezes de pouquinho. Quando ela começou a ficar, né, querer ficar mais sentadinha, com 5 meses, como ela começou a se mexer mais, piorou um pouquinho. Lá com 9 meses ela já não regurgitava mais. Então depois dos 6 meses foi melhorando, até que com 9 meses isso parou totalmente. Então vejam, é totalmente normal. Agora, Bruna, quando que não é normal? Quando o bebê tem o que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Nome horroroso, né? Enorme, mas é isso. É o DRGE, doença do refluxo gastroesofágico. Então, quando que não é normal? Quando esse bebê, além do gorfar, ou às vezes ele nem gorfa tanto, é bem discreto, mas ele se sente incomodado quando esse leite volta, ele arqueia para trás, né? Então o bebê que tem refluxo, ele tem uma característica muito interessante que a briga com o peito, ele pode brigar com o peito e ele não é uma briga de ficar pegando e soltando às vezes, mas é uma briga de que às vezes ele se arqueia para trás, ele literalmente joga o corpinho para trás como se tivesse alguma coisa incomodando e ele quer a distância daquilo, né? Então é porque aquilo tá incomodando e ele sente literalmente um desconforto aqui no esôfago, né? Então essa irritação é muito característica de bebês que têm doença do refluxo gastroesofágico, tá? E antes da gente continuar, se você tá curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, deixa sua curtida aqui pra você receber os próximos vídeos quando eu postar, tá bom? Problemas no ganho de peso. Bebês que têm essa doença, eles tendem a não ganhar muito peso, ganhar bem pouco peso, na verdade, às vezes nem ganhar peso, às vezes podem perder um pouco de peso, então tem que ser avaliado, porque sim, pode ser simplesmente, esse problema todo de peso não é que o mamar não está sendo suficiente, gente, é que ele tem uma doença. E essa doença precisa ser investigada e cuidada, porque a hora que você começa a dar medicação, a hora que você começa a tratar, normalmente esse bebê começa a ganhar peso e essa irritação toda que ele tinha, para, né? Então, essas características são importantes. Esses bebês podem ter tosses
excessivas, engasgos frequentes, otites recorrentes, até coisas respiratórias. Então às vezes um ronquinho que você ouve no bebê, alguma coisa tipo, parece que todo tempo tem catarro. Todo bebê que tem catarro tem essa característica? Tem refluxo, né, doença do refluxo? Não. Mas se esse bebê está irritado, esse bebê está com baixo ganho de peso, ele tem essas outras características, pode ser sim doença do refluxo gastroesofágico. Mesmo que, lembra que eu falei, esse bebê não regurgite tanto ou com tanta frequência ou em tanta quantidade. Mas aquele pouquinho que volta às vezes, aquele só subir e descer já pode incomodar. Eles podem interromper a mamada e não querer voltar pro peito, né? E você percebe que assim, ele não mamou tudo que ele precisava, mas ele tá desconfortável, ele tá irritado, ele não tá bem. Então tem que tudo avaliar para refluxo. Eles podem ter o sono mais inquieto, desse incômodo que eles sentem. E é muito interessante, tem 2 pontos que a gente tem que levantar. Refluxo pode ser só refluxo, né, a doença, ou ele pode ser um sintoma de alergia à proteína do leite de vaca. Então, se o seu bebê diagnosticou com refluxo e você está dando medicação e mesmo assim não melhora, ele continua com baixo ganho de peso, ele continua com essas questões, tem que avaliar se não é alergia à proteína do leite de vaca, tá? Porque ele pode ser um sintoma, pode ser só doença do refluxo isolada, mas ele pode ser um sintoma de APLV. Então, se mesmo com a medicação não está resolvendo, avalie para APLV. E muito mais raro, mas pode acontecer em alguns bebês, pode ter alguma má formação no trato gastrointestinal, né, nessa parte aqui. Então, se mesmo fazendo tudo não está resolvendo, e tem que avaliar. Volto a falar, é algo raro, não é algo comum, mas dependendo do caso, pode ser necessário avaliar. E como que é o diagnóstico, né? Normalmente é clínico, tá, gente? Por observação desses sintomas, desse ganho de peso, de tudo isso que eu te falei, tá? Então, dificilmente faz algum exame. Existem 2 exames que eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque são exames muito invasivos e que são feitos em situações muito particulares, tá? Para refluxo. Então, normalmente o diagnóstico é clínico. Se o médico observar, você relatar e o médico observar que pode ser refluxo, simplesmente entra-se com a medicação e, diminuindo os sintomas, melhorando os sintomas, então fica diagnosticado realmente o refluxo. E aí, né, como é que a gente trata? Então vamos falar como tratar o refluxo fisiológico. Ah, Bruna, mas ele não é fisiológico? Tem que tratar? Gente, na verdade não é bem um tratar, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então um deles é evitar usar roupas apertadas na região da barriga. Então, por exemplo, um colotezinho com o elastiquinho muito apertado. Depois que o bebê mamar, deixa ele um pouquinho mais de tempo em pé no seu colo, né? Para isso ajudar o leite a não voltar tanto, porque às vezes se deita o bebê imediatamente, pode ter mais tendência a voltar o leite. Se você conseguir, fracione as mamadas, né? Então faça o bebê mamar mais vezes e menos quantidade, para que ele não encha tanto o estômago e aí não ocorra tanto essa questão da válvula tá, como é que fala, ainda imatura e voltar muito leite. Então pode ajudar. Evitar balançar muito o bebê depois de mamar, né? Então às vezes ele mamou, alguém quer brincar, quer fazer alguma coisa mais agitada com ele, não deixe, né? Por quê? Porque ele tem o refluxo e isso pode, né, fazer voltar mais leite, ele não vai se incomodar. Mas faz voltar mais leite, tem que trocar tudo, limpar tudo, é mais transtorno. E osteopatia. Osteopatia pode sim ajudar a melhorar o refluxo, tá, gente? Então, se o bebê tá gorfando muito, mesmo estando bem, mesmo ele tendo bom ganho de peso, não demonstra irritação, vale buscar um osteopata para ver se tem algum ajuste ali que pode fazer para melhorar esse refluxo. E o refluxo fisiológico não indica medicação, tá, gente? Já vi muito médico passar medicação para refluxo fisiológico sem necessidade. O bebê tá bem, para que você vai dar uma medicação que ele não precisa? Tem que pesar isso na balança. Ah, Bruna, mas e se for a doença do refluxo? Como que faz? Além de tudo que eu já falei, né, pro refluxo fisiológico, aí sim, gente, vai entrar a medicação, tá? Então esse bebê vai precisar de alguma medicação, tem algumas no mercado, eu não vou citar nomes, por quê? Porque o tratamento vai ser muito particular de cada bebê, tem dose que tem que ver, então realmente assim, suspeita de refluxo é a doença, tem que conversar com o médico, vale buscar um gastropediatra para avaliar em detalhes, que ele é mais especializado ainda para tratar isso. Se for a APLV, fazer a dieta, né? Então a mãe retirar leite derivado da dieta, ou se o bebê tomar uma fórmula específica, né? Tem fórmulas anti-refluxo que não necessariamente vão ajudar. E muito importante, gente, refluxo não indica desmame, indica tratamento. Mas se o médico falar, tem que desmamar, corre, pelo amor de Deus. Não indica desmame. Nenhuma fórmula vai ser melhor para o seu bebê do que o leite materno e o tratamento para o refluxo correto. Tá? Então, assim, se o bebê já toma fórmula, óbvio, tem a fórmula AR, que é a fórmula anti-refluxo. Se for a PLV, tem a fórmula para a PLV, né? Mas se ele mama no peito, não indique em hipótese alguma desmame. Por favor, entendam isso, porque eu já vi médico indicar desmame para refluxo fisiológico, inclusive, o que é um absurdo. O médico não entende nada de nada. Então, busquem outros. Se o médico falar que tem que desmamar, busquem outros médicos, tá bom? Não fiquem reféns desse médico porque ele está desinformado.
E óbvio, se for detectada uma malformação, aí tem que fazer a cirurgia se for necessária, né, gente? Aí o médico vai avaliar a necessidade, mas como eu falei, é casos muito raros. Bruno, e o travesseiro anti-refluxo, aquela rampinha, pode, não pode? O médico indicou? Gente, o que acontece? Os protocolos mais atuais para refluxo não indicam mais o uso da rampa, tá? Então, assim, tem uma discussão muito grande sobre o uso da rampa ou não. Ela não é mais indicada nesses protocolos mais atuais, mas converse com o médico e avalie se vai fazer bem ou mal e como prosseguir, tá? Porque ainda tem muita divergência nessa questão entre os médicos de usar a rampa anti-refluxo ou não. Até porque muitas vezes o bebê escorrega e fica lá embaixo e você pôs a rampa e não adiantou de nada. E sim, gente, mesmo bebês com refluxo devem dormir de barriga pra cima. Por quê? Porque é o jeito mais seguro. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo, tá? Mas é o jeito mais seguro do bebê dormir. Porque de lado ou de barriga pra baixo, se ele regurgita, a chance de engasgo é muito maior. Então o bebê deve ser colocado pra dormir de barriga pra cima e com o rostinho virado pro lado. Combinado? Nada de colocar o bebê de lado ou de barriga pra baixo, porque o risco pra ele vai ser maior. Ah, mas meu bebê já rola, ele vira sozinho na cama, como é que eu faço? Bom, aí não tem o que fazer. Se o bebê já rola, já vira, e ele se posiciona, ele tem 4, 5, 6 meses, ele já tem o sustento do tronco, aí ele vai se posicionar do jeito que ele se sentir melhor mesmo, tá bom? Mas bebês até ele rolar com 4, 5 meses, é de barriga pra cima sempre, gente. Não tem discussão quanto a isso, tá bom? Bom, então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, encaminha para uma mamãe, conta aqui se seu bebê teve refluxo, né? Como é que foi? Você tratou, não tratou? Era refluxo fisiológico? Era refluxo a doença? Como que foi para você essa questão do gorfar do seu bebê, né? Deixa aí seu relato que pode ajudar outras mamães também, tá bom? E até o próximo vídeo.